Fluminense e Sampaio Corrêa, é a volta do Fluminense ao Maracanã, jogando desde o início de dezembro. Estamos fora de lá, 2 meses de volta à nossa casa. Tudo que você precisa saber sobre essa partida você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor e vamos embora para poder fazer esse pré-jogo de Fluminense e Sampaio Corrêa. Não é aquele Sampaio Corrêa, né? É o Sampaio Corrêa aqui do Rio de Janeiro, clube novo, pequeno aqui de Saquarema. Sampaio Corrêa é um distrito de Saquarema que chega à Série A pela primeira vez. Ainda não conseguiu vencer um jogo, eu espero que continue assim depois de hoje também, né? Foi fundado em 2006, o Sampaio Corrêa é o time mais novo da Série A do Campeonato Carioca. 7ª rodada, hoje às 9h30 da noite no Maracanã, transmissão da TV Band, não importa onde você vai ver o jogo. Ouvir, você vai ouvir com a gente do Jornada KTO 1902. Nossa transmissão direto do Maracanã, toda a equipe abrindo a partir de 8 horas da noite. Eu, Fio, Lessa, Cauã, Tinoco, todo mundo fazendo aquela super cobertura diretamente do Maracanã. Beleza? Então vem conferir com a gente a partir das 8, a gente já tá ao vivo, 9h30 rola a bola e a gente vai embora ali até meia-noite, alguma coisa lá também, com toda a cobertura direto do estádio. Jogo de número 1 entre Fluminense e Sampaio Corrêa, exatamente. Nunca se enfrentaram. Sampaio Corrêa, como eu falei, foi fundado ali em 2006, foi galgando, e pela primeira vez chegou na Série A do Campeonato Carioca, porque foi campeão da Série A2 no ano passado. Então, é a primeira vez que a gente se enfrenta, né? Sei lá, a última vez que a gente enfrentou times de Saquarema, a gente empatou 2-2, que foi domingo contra o Boa Vista. Como sempre, a gente abre falando um pouco sobre a tabela e sobre a importância desse jogo, né? Vou até botar a tabela aí na tela do Campeonato Carioca, a tabela atualizada já com os jogos de ontem, né, dessa quarta-feira, o empate do Bangu com Volta Redonda. O Bangu tava ganhando até o último minuto, um golaço do MV. Por sinal, vou até aproveitar que agora, nessa hora aqui, para usar o momento KTO aqui dessa live, ó, desse pré-jogo. Tinha apostado que não sairia gol no segundo tempo de Bangu e Volta Redonda, e tava ganhando até o último minuto quando o MV empatou Volta Redonda. E aí já o inverso, né, que eu tinha apostado que sairia um gol na reta final de Flamengo e Botafogo. Tava até o último minuto quando saiu o gol de Léo Pereira. Vai lá na KTO, kto.com, o site tá aqui aparecendo na tela. Usa o cupom JORNADA que você ganha 20% de free bet. Ontem eu me dei mal e depois me dei bem. Mas pensando em tabela, né? Apesar de eu ter me dado bem nesse Flamengo e Botafogo, o Fluminense não se deu tão bem nesse Flamengo e Botafogo. Pouco importa pra gente, na verdade, que a gente ainda tem uma diferença de 2 pontos pro Flamengo, né? Eles estão com um jogo, a gente ainda joga na rodada, mas eles têm um jogo a menos lá contra o Volta Redonda que eles vão jogar no sábado. Mas ainda assim, cara, a diferença de 2 pontos podia ser muito maior, podia ser uma diferença do Botafogo ter 10 pontos e estar aqui em quarto, do Flamengo ter... aliás, o Botafogo teria 12 pontos, estaria em segundo, mas o Flamengo teria 10 pontos, estaria aqui na quinta, na sexta posição, e teria uma diferença maior. Não tem, o Fluminense ainda só depende de si tranquilamente, inclusive podendo empatar com o Flamengo para ser campeão da Taça Guanabara e com uma vantagem muito grande para fase final, tá? Vale um destaque aqui só sobre a tabela do Carioca, a importância de uma vitória hoje contra o Sampaio Corrêa. O Fluminense já enfrentou Portuguesa, Volta Redonda, Bangu e Audax. O Fluminense já pegou esses times que estão na parte de baixo da tabela. Falta pegar o Sampaio Corrêa, que é, como eu falei, aliás, eu vou comentar depois mais com calma disso, é um dos piores times do Campeonato Carioca, assim, compete com o Audax para ver quem é pior, e o Fluminense ainda falta pegar Madureira e os clássicos. Então é bom o Fluminense garantir pontuação agora, não tropeçar num time tão fraco quanto é o Sampaio Corrêa. Eu vou comentar daqui a pouco no Bola em Campo. Outro detalhezinho só sobre semifinal, tá? Tem uma grande chance de um pequeno estar na semifinal. E o padrão seria se classificar em quarto.
Daí a importância de ser primeiro e ter, entre aspas, né, com todo respeito, ter o caminho livre para a final pegando um pequeno na semi. A gente pegou um pequeno na semi de 21 e na semi de 23, tá? E isso facilitou a gente. E, falar, não é zoação, mas na semi de 20, na semi de 20, isso, 21 e 23, e na semi de 20, na semi de 22, a gente pegou o Botafogo, que, né, obviamente dentro da rivalidade é a que menos tem. Agora, por que eu tô falando isso? Porque o Botafogo tem mais 2 clássicos e jogando contra os times pequenos ele só chega a 17 pontos. O Vasco tem mais 2 clássicos e jogando contra os times pequenos ele só chega a 18 pontos. Um desses clássicos é Vasco e Botafogo, ou seja, ou os dois perdem ponto ou um dos dois obrigatoriamente vai perder ponto. E o outro clássico é contra o Fluminense. Se o Fluminense fizer a parte dele ganhando os 2 clássicos, ou o Botafogo ou o Vasco tá fora da semifinal, porque normalmente 20 pontos é o que é necessário para classificar. Vamos ficar de olho nessa tarde em Nova Iguaçu e Madureira. Não pode ter empate nesse jogo, tem que ter um ganhador, justamente para poder dificultar a vida de algum dos rivais e a gente ter mais facilidade na semifinal. Jogo de hoje para o Fluminense tem essa importância. Mais de 20 mil ingressos já vendidos desde o início da quarta-feira, a gente deve ter um público ali de 30 mil pessoas, e agora eu vou te explicar aí, com mais calma, por que eu considero o Sampaio Corrêa um dos piores times desse campeonato carioca. Vamos falar de bola em campo, a gente passa aqui, né, para nossa prancheta técnica, e aí eu vou ser sincerão com vocês aqui agora, tá? Vamos lá, vocês sabem que eu trabalho aqui com vocês na sinceridade. Bem, a gente tem a escalação do Fluminense, primeiro eu vou falar do Fluminense, depois eu falo aqui mais o que era o na sinceridade aqui em relação ao time do Sampaio. A gente tem o time do Fluminense com Fábio, o provável time, né, com Fábio, Samuel Xavier de volta na lateral direita, Thiago Santos, Felipe Melo e Marcelo, André, Martinelli, Ganso, John Arias, Keno e Germancano. É o mais próximo do time que foi campeão da Libertadores, do time tradicional do ano de 2023, só com a saída do Nino, a entrada do Thiago Santos. Vai entrar mesmo o Thiago Santos? Não sabemos. Dessa vez o Diniz tem outras opções no banco, tem o Antônio Carlos, que acho que seria quem mais rivalizaria ali com o Thiago Santos por essa vaga. Poderia ser o Manuel, mas está suspenso por doping. Poderia ser o David Braz, mas acho que não está com tanta moral assim. Poderia ser até mesmo o Marlon, só que ele precisa ter condição física de jogar, né? Até agora ainda não rolou, não sabemos se vai ser relacionado para a partida de hoje. De resto, é o time titular do Fluminense, não tem como, tá? Você pode dizer que o Marcelo e o Felipe Melo não aguentam 90 minutos. Beleza, eles vão ser substituídos, não tem problema nisso. Você pode dizer que o Ganso é pior do que o Renato Augusto. Vai lá, pro Diniz não é, ele quer ver isso, entendeu? Ele tá escalando o time que jogou no ano passado, foi bem no ano passado. Mas o Keno, mas isso, o John Arias e o Martinelli, não importa, tá? Ele tá escalando o time que foi bem no ano passado e eu já falei algumas vezes, pra poder ele mudar alguma coisa nesse time, ele vai ter que, quem vier do banco, jogar muito e quem tiver no titular, jogar mal. Não tem boa. Os titulares que já estavam aqui foram mantidos. Essa foi a lógica do Fernando Diniz, tá? Falando do nosso adversário, até pra gente poder falar um pouquinho de como o Fluminense pode jogar, vocês estão vendo que tá faltando um zagueiro aqui. Vamos lá. Primeira coisa, é muito difícil conseguir qualquer informação sobre o Sampaio Corrêa que você confie. Eu dei uma olhada na internet, foi assim, botei ali prováveis escalações, né, pro jogo de hoje, só pra tirar uma dúvida. O que a galera botava esse PV de zagueiro porque ele é camisa 3, e aí, enfim, misturava tudo, e atacante de volante, esse índio camisa 3 escalado como meia, uma bagunça. Por quê? Eu fui olhar, inclusive, as transmissões do Sampaio Corrêa, dos jogos do Sampaio Corrêa. A galera também teve jogo que botou a escalação da Portuguesa ao invés de Sampaio Corrêa, e ninguém percebeu. Teve jogo que o time tava completamente troncho ali, e também ninguém percebeu. Então, assim, é um time pequeno, de Saquarema, novato, e que ninguém liga, assim. É até uma diferença em relação ao Boa Vista. O Audax eu não tenho essa informação. São os 3 times de Saquarema na Série A do Carioca. O Boa Vista treina no Rio de Janeiro.
É a facilidade do Boa Vista, por exemplo, para ter jogadores como Matheus Alessandro, Eric Flores, jogadores que foram de base aqui no Rio de Janeiro e que, enfim, é mais fácil trazer Carlos Alberto, como eles trouxeram um tempo atrás e tal, porque eles treinam no Rio, o jogador pode morar no Rio e tal, então eles só vão para Saquarema para jogar. O Sampaio Corrêa não. Sampaio Corrêa é de Saquarema mesmo, treina em Saquarema, acaba o jogo, vai para Saquarema, então não tem muito esse cara ali de referência. E aí, sobre o zagueiro, é muito difícil achar informação sobre o Sampaio Corrêa e ainda vou falar pior, tá? No cenário geral. Primeiro fato, o zagueiro, o Churran, é Churran mesmo, tá? Foi expulso na última partida e é o zagueiro que foi titular em todos os jogos. Quem entra no lugar dele? Eu não achei essa informação. Não tem. E aí, pra piorar ainda, o Sampaio Corrêa demitiu o treinador na última rodada. Eles perderam todos os jogos, só empataram com o Vasco. Perderam todas, só empataram com o Vasco. E quem assumiu foi o Alfredo Sampaio. Então o Silvestre, que era o treinador anterior, foi demitido, assumiu o Alfredo Sampaio, que a gente não sabe, a gente não viu ainda ele escalando nenhum time. Assumiu essa semana, já joga agora contra o Fluminense. Trouxeram contratação que chegou agora, Josiel, um maluco que veio de Petrópolis pra cá, né? No caso, pra Saquarema. Não sei se joga também. Muito difícil achar informação. Então, assim, vou deixar um zagueiro em aberto aqui. Sobre o Sampaio Corrêa, dá pra dizer que é uma equipe bem fraca. Vou falar a escalação provável aqui, depois eu falo disso, né? Leandro Matheus é o goleiro, Betão lateral direito, Índio é o zagueiro, vamos ver quem vai ser o outro zagueiro, PV lateral esquerdo. Esse PV é capitão e tal do time. Eduardo Rosado, Rodrigo Dantas e Marcelo. Esse Marcelo, camisa 8 aqui, só maluco vai lembrar, mas beleza. Ele já passou pelo Operário lá jogando Série B e ele era, durante muito tempo, foi o camisa 8 do Volta Redonda, tá? Ele agora descobriu que o apelido dele é Marcelo Kratos. E aí talvez você lembre disso, se você for muito maluco, que ele perdeu um pênalti contra a gente na estreia do Carioca de 2019, tá? Ele bate na trave, se eu não me engano. Camisa 8, careca de barba do Volta Redonda. Ele perde um pênalti contra a gente naquela estreia, é 1-1 o resultado do jogo. E eu tenho tanta informação assim dele, lembro disso também, porque ele é daqui de Rio Bonito, da minha cidade. No ataque, Davi, Abner e o camisa 10, Max, mas tem a possibilidade do camisa 9, Elias, ser titular também. É um jogador que é mais badalado, já jogou pelo Botafogo e tal, mas esse Max vem fazendo um bom carioca. O time é muito frágil, cara. É impressionante que, assim, a dificuldade que o Vasco teve contra esse time, inclusive, eles fizeram um gol em cima do Vasco em saída de bola tocando. Mas assim, extremamente frágil. Acho que foi muito mais um problema do Vasco do que um mérito mesmo diretamente do Sampaio Corrêa naquele jogo, esse ponto conquistado. Eles foram bem, obviamente, mereceram ponto, mas o Vasco foi muito mal. E assim, o jogo contra o Flamengo eu parei pra ver. Meu amigo, eles não jogaram. O Flamengo já estava com o time principal. Então o recado é o seguinte: se o Fluminense jogar, se o Fluminense entrar fazendo o que fez com o Bangu, por exemplo, quando jogou com esse time principal aqui, se entrar fazendo o que fez contra o Bangu e o Germancano tiver 5% de mira, que naquele jogo ele não tava, né, e ainda assim guardou um, dá pra poder com 20 minutos de jogo tá resolvida a parada. É óbvio, tá? Do lado de lá tem agora um treinador mais experiente e tem alguns fatores. Por exemplo, o Sampaio Corrêa é a primeira vez da maioria dessa galera jogando no Maracanã. Então, você tem um gás a mais. Talvez, junto com o jogo contra o Flamengo, o maior desafio para eles. Você tem um gás a mais, tem uma vontade a mais, tem um 10% a mais ali. E tem um treinador novo. Eles estão brigando para não cair, brigam com o Audax, que consegue ser pior do que o Sampaio Corrêa, pelo que eu vi até agora. Enfim, então esse é o panorama do jogo entre São Fluminense e Sampaio Corrêa para hoje. Assim, não tem hipótese, e eu espero que realmente não tenha, tá? Do Fluminense perder esse jogo baseado no que o Sampaio Corrêa fez até agora. Não é pra ter hipótese disso. A arbitragem da partida será feita pela Rejane Caetano da Silva. A Rejane, que é uma árbitra do Rio de Janeiro e árbitra de 37 anos. Difícil achar jogo apitado pela Rejane de futebol masculino. Ela apitou muitos jogos de futebol feminino, apitou no ano passado a final da Supercopa feminina entre Atlético Mineiro e Corinthians, mas no futebol masculino, será um trio todo feminino, no futebol masculino eu achei alguns jogos dela no Carioca. Ela apitou no ano passado
ela apitou 2 jogos de grande, apitou Flamengo 1-0 no Nova Iguaçu, mas era o time ainda do Flamengo sub-20, enfim, o time mais jovem ali do Flamengo, e apitou Botafogo 0-0 com o Nova Iguaçu também, que era na semifinal da Taça Rio, né, que é aquele jogo também que ninguém estava se importando. No ano passado também apitou, aliás, perdão, isso não é no ano passado, isso é em 2021, naquele Carioca que foi espremido. Apitou ele também Volta Redonda e Macaé, Friburguense e América, e pouquíssimos jogos relacionados a campeonato carioca mesmo. Faz 3 anos que ela não apita carioca, tá? Eu falei isso do ano passado, mas é em 2021. Então, assim, não tenho nada o que dizer sobre a Regiane, não. A verdade é essa, tipo, não sei. Ela tá há um tempo, ela é árbitra FIFA, da CBF também, tem apitado muito futebol feminino. No masculino, ela apitou uns jogos de divisões inferiores do Carioca do ano passado, foi o que eu achei, mas no time profissional mesmo, Campeonato Carioca profissional masculino, não achei nada, entendeu? Tipo, apitou muito pouco, vão torcer pra pelo menos ser uma boa arbitragem. Nesse caso, lembrando que tem VAR nesse jogo, né? O Maracanã tá apto a receber, e assim como o jogo contra o Boa Vista, agora os jogos de grandes contra pequenos tem VAR. É isso então, tá? Tamo junto, não esquece de deixar o like aqui embaixo. E às 8 da noite a gente se vê aqui mesmo no Raiz Tricolor com a nossa jornada KTO 1902. Tamo junto, até a próxima, valeu!